Filipe de Avilés, comentador da SIC para assuntos religiosos, é nosso convidado. Filipe, boa tarde. Há pouco uma jornalista israelita em Tel Aviv falava da polémica da semana passada por causa das celebrações do Domingo de Ramos e dos constantes confrontos e conflitos e fricções que há naquela cidade. Fala-nos desta cidade e porque é que ela é tão importante e porque é que nós dizemos 3 vezes santa. As pessoas já perceberam pela minha introdução, mas Exato. Vamos detalhar. Bom, para começar, e por uma ordem de antiguidade, Jerusalém é a capital histórica de Israel, portanto, do povo de Israel, o povo escolhido, e é nessa cidade para essa cidade que estão postos os olhos de todos os judeus de todo o mundo, e foi assim durante milénios. Portanto, durante muito tempo, os israelitas viveram em Israel, depois foram expulsos, sobretudo, cerca do ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram o templo e levaram as pessoas para fora do país e forçaram-nas a recolocaram-nas noutros sítios, e a partir daí, todos os anos, os judeus continuavam a rezar. Para o ano encontramos de novo em Jerusalém. Portanto, Jerusalém tem este peso muito simbólico para os judeus. Entretanto, toda aquela zona, com as conquistas árabes, tornou-se parte da zona de influência do mundo muçulmano. E existe uma tradição entre os muçulmanos que o Maomé, quando começou, aliás, isto não é tradição, é factual, quando começou o Islão, os muçulmanos rezavam voltados para Jerusalém, só mais tarde é que passaram a rezar voltados para Meca. Portanto, Meca substituiu Jerusalém em termos de importância, mas há uma tradição, essa sim, de que o profeta houve uma noite em que foi arrebatado e levado num cavalo alado para Jerusalém, para a cúpula do que seria mais tarde a mesquita de Al-Aqsa. E por isso essa mesquita tem uma enorme importância para os muçulmanos. Não é o sítio mais importante do Islão, isso continua a ser Meca, mas tem bastante importância para os muçulmanos e já podemos ver daqui a bocadinho porque é que essas duas zonas, o Muro das Lamentações e a mesquita de Al-Aqsa, vivem em constante tensão, porque o Muro das Lamentações é uma parte daquilo que era o Templo de Jerusalém. Dentro do Templo de Jerusalém havia o Santo dos Santos, era onde antigamente estava guardada a Arca da Aliança, era a presença viva de Deus dentro do Templo. Só uma vez por ano é que o sumo sacerdote podia entrar ali, no dia do Yom Kippur. E, entretanto, o Templo foi destruído, a mesquita surge no espaço em que havia o Templo. E, portanto, o sítio onde era o Santo dos Santos está agora ocupado pelo Templo. E, portanto, os judeus mais fundamentalistas sonham com a reconstrução do templo no mesmo sítio, e isso implica a demolição da mesquita de Al-Aqsa. E, portanto, há aqui uma constante tensão. Explicada. Exatamente. No meio disto tudo, há também os cristãos que, há 2000 anos, que veneram o sítio onde Jesus foi sepultado e depois ressuscitou. À volta desse sítio construiu-se o que é hoje a Basílica do Santo Sepulcro. É um edifício labiríntico, fascinante, é controlado, é gerido por 6 confissões diferentes, portanto, mesmo dentro da Basílica, entre os cristãos também existe alguma tensão e alguma fricção. É um espaço muito pequeno, onde tem de conviver muita gente, e muitos vivem lá. Só para ilustrar um bocadinho algumas das bizarrias deste espaço, uma das igrejas que tem a jurisdição na Basílica do Santo Sepulcro é a Igreja Ortodoxa Etíope. Os etíopes estão em comunhão com os coptas, que também lá estão. Mas, a dada altura, os etíopes morreram todos. Durante uma doença que houve, morreram todos e foi preciso virem novos da Etiópia. E quando chegaram lá, os coptas, que são seus irmãos na fé, tinham ocupado o seu espaço. Então os etíopes foram remetidos para o telhado. Hoje em dia, o telhado da Basílica, a que se consegue chegar, porque aqui é tudo subidas e descidas, há acesso direto para o telhado de uma outra rua, e tem lá umas casotas feitas de barro e de argila, onde vivem de forma muito modesta os tais monges etíopes. Portanto, é um símbolo já do que são estes confrontos, mas ainda há relativamente pouco tempo houve confrontos físicos entre monges arménios e monges gregos, porque às vezes as tensões sobem. Dir-se-ia que, em nome de Deus, todas essas fricções não fazem nenhum sentido. Há pouco, esta jornalista que eu te dizia que estávamos a ouvir, falava dos judeus ortodoxos e a forma como reagem à passagem de cristãos. Por exemplo,
Como é que isto se explica? Porque é que esta tensão é constante? Como é que é feita em nome de Deus e por sacerdotes, não é? É evidente que qualquer líder religioso dirá que a violência em nome de Deus não faz sentido. Claro. No entanto, nós sabemos que a violência em nome de Deus normalmente é a pior das violências, porque isso também faz parte da natureza humana. Portanto, há uma constante luta, quer dizer, aquilo que é sagrado legitima, ou o que eu entendo como sagrado, legitima até as medidas mais extremas, a defesa. E todas as religiões têm histórias ou de grande bravura na defesa da religião, ou de martírio na defesa da sua religião, e que é um bocadinho as duas faces diferentes da mesma moeda. E agora, de facto, essa tensão, eu já expliquei a tensão que existe entre muçulmanos e judeus, quer dizer, para além, obviamente, da história mais recente, de Israel ter reocupado toda aquela zona ao longo do século XX e os muçulmanos palestinianos sentirem, e cristãos também, que são na maioria palestinianos, sentirem que estão a ser dominados por uma força estrangeira. Daí a fricção do Domingo de Ramos por causa das celebrações que acontecem sempre ali. A fricção do Domingo de Ramos tem a ver com isso também, já lá vamos. Mas tem havido, de facto, e está ligado, um aumento ao longo dos últimos anos de manifestações de intolerância da parte de judeus extremistas, extrema-direita, ultra-ortodoxos, depende, não é exatamente a mesma coisa. Há os ultra-ortodoxos que vivem, são aqueles que nós reconhecemos muito facilmente, não é? Têm normalmente aquelas patilhas encaracoladas, os chapéus vestem-se ainda com as roupas escuras e chapéus, mas há também os colonos, portanto, os de extrema-direita, que são os nacionalistas, menos manifestamente religiosos, no sentido de vestir, mas que são ultranacionalistas, que vêm dos colonatos e que vão a Israel, vão a Jerusalém para conhecer o Muro das Lamentações e passeiam-se pela cidade. E esses, muitas vezes, esses e os ultra-ortodoxos também, cospem no chão quando passam padres ou monges. E aquilo a que eu assisti das 2 vezes que lá estive nos últimos 2 anos, andam agora, muitos deles, armados com armas automáticas. E não são militares. Portanto, há constante presença de militares e de soldados em Jerusalém, na cidade velha, sobretudo, e é um sistema de segurança e de videovigilância como não deve existir em parte nenhuma do mundo. Mas, para além disso, civis que andam vestidos à civil, mas com metralhadoras e fazem, supostamente, por uma questão de segurança, mas aquilo que parece é para marcar posição, porque eles podem andar armados, mas ninguém pode, não é? Os cristãos e os muçulmanos não podem. E, portanto, aquilo parece ser uma afirmação. E é, de facto, eu não assisti a isto, mas um guia que nos orientou um dos dias que lá estávamos, que disse que tinha estado dentro da Basílica do Santo Sepulcro e tinha entrado um grupo destes jovens judeus com armas automáticas para conhecer o Santo Sepulcro. Foram visitar, mas armados. E quando lhes foram dizer, vocês não podem estar aqui com as armas, isto é um lugar de paz, eles olharam como quem diz, nós aqui fazemos o que bem queremos, muito obrigado. E esta atitude de aqui nós fazemos o que queremos, da parte quer de judeus nacionalistas, quer do próprio Estado e das autoridades israelitas, que, como sabemos, o governo também está muito influenciado pela extrema-direita que apoia estes colonos, tem-se tornado mais evidente. E aquilo que aconteceu no Domingo de Ramos passado, em meu ver, e sobretudo é isso que os cristãos sentem, está ligado a isto. Não foi uma medida de segurança. Não havia um risco de cair um míssil, porque de facto aquilo que caiu naquela zona foram destroços de um míssil que foi interceptado por cima de Jerusalém. Claro que é um perigo, mas é tão perigoso ali como é na sede do Patriarcado Latino de Jerusalém, que fica a 150 metros, onde o Patriarca estava. E, portanto, a questão da segurança não fazia sentido. Tanto que, se fosse uma questão de segurança, Netanyahu não tinha aparecido no próprio dia ou no dia seguinte a dizer, afinal, há luz verde para o Patriarca estar onde quiser. Isto parece ser uma mostra de força da parte das autoridades, uma de muitas que se tem repetido ao longo dos anos, tem-se manifestado também, por exemplo, na questão de educação, de dizer, atenção, vocês aqui têm a liberdade que nós vos damos. E isso coloca muito medo também nos cristãos e nos muçulmanos sobre o futuro da convivência em Jerusalém. É um desconforto dentro do horror da guerra e do conflito naquela região. Temos só um minuto e eu queria falar contigo sobre este lava-pés do Papa Leão XIV. Estávamos, de facto, habituados a ver o Papa Francisco neste ritual de humildade, a ir aos reclusos, aos mais pobres, aos mais frágeis dos frágeis. É por ser outro Papa? Faz sentido? É um regresso à tradição da Igreja. Quando o Papa Francisco fez isso pela primeira vez, não só causou algum espanto o facto dele
ir celebrar em prisões, em sítios para prisões até juvenis, como ele lavou os pés de mulheres, quando as regras litúrgicas dizem lavam-se os pés de 12 homens. E, portanto, isso causou bastante espanto da parte de muitos tradicionalistas. Depois acho que se mudaram as regras, mas o Papa com isto está a voltar à tradição de lavar pés a homens e a padres, simbolizando aquilo que Jesus fez na última ceia, que foi lavar os pés aos seus apóstolos. E porquê esse regresso? É uma forma, eu penso que este Papa tem um objetivo, que ficou claro quando ele assumiu, de voltar a trazer um bocadinho a paz a uma igreja que estava muito polarizada. Já o fez com, por exemplo, ele mandou uma mensagem para os bispos franceses há pouco tempo, a pedir que houvesse outra abertura e outra generosidade para com aqueles que são mais apegados à liturgia antiga. Porque tinha-se criado uma divisão muito grande e um sentimento de exclusão. E o Papa não quer isso. O Papa Francisco tinha imensas qualidades, mas durante o seu pontificado agravou-se um bocadinho essa polarização e este Papa penso que quer voltar, em algumas coisas, até pequenas e simbólicas, voltar. É uma maneira também de passar a mão pelo pelo dessas fações mais tradicionalistas. Não precisamos de mais polarizações. Exatamente, exatamente. Filipe, obrigada. Boa Páscoa. Muito obrigado. Santa Páscoa.